Você sabia que alguns itens da sua casa podem estar desvalorizando seu imóvel, fazendo com que as pessoas não tenham interesse no seu imóvel na hora de comprar ou alugar? Isso mesmo, desde pequenos detalhes até grandes decisões durante reformas podem impactar diretamente no valor estético e financeiro da sua propriedade. Se você não quer perder dinheiro e ainda deseja ter um imóvel encantador, seja para alugar, vender ou para morar, esse vídeo vai te ajudar. Vou te contar os principais pontos que podem desvalorizar o seu imóvel e o melhor de tudo, revelar dicas práticas para evitar esses erros e garantir que o seu imóvel se torne mais atrativo e mais confortável, que atenda a todas as suas necessidades. Aquela casa bonita que todo mundo quer copiar. Olá, tudo bem? Sou a Vanessa, sou arquiteta e eu vou te mostrar como você pode valorizar o seu imóvel com as decisões certas, principalmente no momento de uma obra ou reforma. Mas um aviso antes, é muito importante que você esteja feliz dentro da sua casa ou com o seu imóvel. Eu vou te dar as dicas dentro da minha visão técnica e estética, porque eu trabalho com isso. Mas não quer dizer que você precisa mudar alguma coisa na sua casa, se ela já existe, se você gosta, se você está em dúvida sobre o que é melhor para a sua casa, como valorizar o imóvel antes de vender ou alugar para conseguir um retorno financeiro melhor. Esse vídeo vai te ajudar. Então vamos lá. Primeiro, muito cuidado com os móveis em alvenaria, as bancadas de cozinha, os sócolos de bancadas, que é aquele complemento em alvenaria para apoiar a bancada em cima. As prateleiras de gesso, os nichos em alvenaria ou gesso, não daqueles modelos embutidos, mas aqueles que ficam por fora da parede. Tudo isso costuma desvalorizar a sua casa, pois você não terá a possibilidade de alterar tão facilmente esses móveis no futuro. Isso restringirá suas opções e restringirá as opções de alguém que for comprar ou alugar este imóvel. As pessoas vão olhar e entender que elas precisam de uma reforma antes de entrar no apartamento, ou que os móveis que elas já possuem não vão caber ali. E lembrem que as nossas necessidades mudam com o tempo. Você não vai querer fazer outra obra só para trocar um móvel de lugar, não é? Mas tem uma exceção aqui. Caso você tenha um imóvel para alugar já mobiliado, principalmente os imóveis de temporada, você pode sim manter os móveis em alvenaria, pois será uma forma de ter mais segurança de que não serão quebrados. Nesse caso, opte por móveis feitos em alvenaria e concreto mesmo, não em gesso, pois o gesso ele é mais frágil e ele quebrará com muita facilidade. Porém, é importante você pensar bem se vale a pena esse investimento, pois a mão de obra, os materiais para execução desses itens em alvenaria costumam ser mais caros. Então analise e coloque tudo isso no papel, na balança, antes de decidir. Segundo lugar, cuidado com os pisos. As soleiras nas portas atrapalham o visual da sua casa e diminuem a sensação de amplitude do seu ambiente. Opte sempre por deixar os pisos nivelados entre os dois ambientes, exceto dentro dos banheiros, que você pode deixar uns 2 centímetros de rebaixo e usar uma baguete como separação desses pisos. Mas no restante da casa, mantenha todos os pisos no mesmo nível, no mesmo tipo de piso, na casa ou no apartamento todo, seja de porcelanato ou cerâmico. Mas se você preferir um piso quente nos quartos, separe o piso das áreas sociais com áreas de serviço e outro para as áreas íntimas, ou então separe o piso das áreas sociais e íntimas e um outro para as áreas de serviço e áreas molhadas, como os banheiros. E para você entender as áreas que eu citei, elas são os setores da sua casa ou apartamento. As áreas sociais são aquelas que você vai juntar a família, os amigos, então elas serão a sala de jantar, a sala de estar, a área gourmet, lavanda, lavabo, um banheiro que será usado também pelas visitas. Já as áreas de serviço, como o nome já sugere, são as áreas de trabalho, de cuidados com a casa. Então a cozinha, a lavanderia, dispensos, depósitos. E as áreas íntimas, elas são aquelas de acesso restrito para as visitas. Por exemplo, os quartos, um segundo ou terceiro banheiro que seja mais reservado, que seja só para os moradores, o escritório privado dentro da casa e as áreas molhadas. Diferente dos setores, aqui estamos falando da parte da infraestrutura. São aquelas áreas que existem uma tubulação hidráulica, existe uma torneira, um ralo. São áreas potencialmente perigosas, pois pode acontecer um vazamento e por isso precisam ser usados revestimentos resistentes, como o porcelanato ou as cerâmicas. E esses são chamados de pisos frios.
E os pisos quentes são os opostos dos pisos frios, então são os pisos de madeira, pisos vinílicos, laminados, os carpetes, eles são muito utilizados nas áreas íntimas. Ou as sociais, como a sala, e a sala de jantar. E agora, voltando para a questão dos pisos, é importante lembrar que os pisos devem ter uma relação entre si. Então, preste muita atenção na hora da compra para ambos os pisos combinarem. Se possível, compre pisos do mesmo tamanho. Então, por exemplo, se você comprou um porcelanato de 50 por 50, você vai usar esse mesmo tamanho dentro dos banheiros, mesmo que o revestimento seja diferente. Mantenha os tamanhos iguais para ter uma sensação de unidade dentro da sua casa ou apartamento. Ficará muito mais harmônico dessa forma. Observe se o piso quente escolhido para a área íntima está combinando com a cor dos pisos frios da casa. E lembre de escolher uma textura antiderrapante para os banheiros e varandas, se elas molharem com frequência, para você não ter nenhum acidente nesses locais. Por isso, em algumas situações, será necessário ter modelos diferentes do revestimento para os banheiros e cozinhas, por exemplo. Se você encontrar o mesmo modelo, mas em diferentes texturas, opte por esse. Mas se não tiver, você pode mudar o modelo, como eu te falei, mas mantenha o tamanho igual. E também uma cor que combine com os outros pisos. E, se possível, opte por pisos mais neutros, pois é algo que você não vai trocar tão rápido. Então, quanto mais neutro for, melhor. De preferência, descarte opções que imitam pedras, que imitam grama ou madeiras, por isso não é valorizado do ponto de vista decorativo e não será a melhor escolha. Além disso, você pode enjoar e vai pesar muito no seu ambiente. Se você quer uma decoração a mais no piso, algum detalhe diferente, uma decoração colorida, por exemplo, opte por colocar um tapete legal ali nesse espaço, pois é algo que você poderá trocar, não exigirá tanto investimento e será muito mais tranquilo no seu futuro. Terceiro, aproveite os nichos embutidos na alvenaria onde é possível. Então aproveite o banheiro para colocar um nicho legal com tamanho básico de pelo menos uns 30 a 40 centímetros de largura, por uns 60 ou 70 centímetros de altura e pelo menos 10 centímetros de profundidade. Isso já vai resolver o seu problema e você vai ganhar muito mais espaço dentro do box. Você terá muito mais conforto para usar o chuveiro e valorizará muito a sua casa caso você deseje futuramente vender ou alugar. Esse pequeno detalhe vai trazer muita sofisticação para o seu ambiente. Em quarto lugar, cuidado com a iluminação. Opte por usar uma iluminação adequada. Não deixe os ambientes escuros demais, com muitas sombras, pois isso acaba sendo um incômodo e um desconforto durante o uso desse móvel. Use iluminações em pontos estratégicos, de preferência tirando aquele padrão central. Você pode sim manter o padrão central, mas escolha uma luminária bonita, um pouco mais estética do que aquele tradicional só com o soquete. E inclua opções de iluminação diferentes. Por exemplo, use algumas iluminações perto da parede, coloque uma textura diferente nessa parede, uma cor diferente, vai conseguir compor junto com essa iluminação e deixe as luzes acendendo sozinhas. Assim, quem for usar o ambiente poderá escolher se quer ligar ou não essas luzes. Esse tipo de iluminação se chama iluminação de efeito ou iluminação de destaque e é muito utilizada para criar cenas diferentes dentro de ambiente. Você pode usar isso na sua casa, principalmente na sala ou nos quartos, assim você poderá escolher se quer ligar uma luz um pouco mais suave, que faça uma iluminação mais indireta para o seu olho, ou ligar quando precisar de mais iluminação. Tudo vai depender do tipo de lâmpada que você escolher e a intensidade dela. Eu expliquei um pouco mais sobre as iluminações em um outro vídeo, onde eu falo também sobre como você pode fazer as decorações dentro da sua casa para valorizar o seu imóvel. Eu vou deixar o link aqui na descrição e assim que você acabar esse vídeo, você corre lá para completar esse conteúdo, sua casa ficará ainda mais linda. Em quinto lugar, cuidado com as decorações desnecessárias, aquelas que não cumprem uma função. Principalmente antigamente, isso era muito utilizado, tinham pilares sem função alguma, apenas decorativo, tinham detalhes desnecessários nos gessos, sancas demais, cheios de detalhes nesses gessos, nessas sancas, criando uma espécie de moldura entre a parede e o teto também. Isso é visto como algo que pesa o seu ambiente e não traz boas sensações. Deixa o ambiente com um aspecto antigo. Então, se for possível, verifique a possibilidade de retirar esses adornos desnecessários
em gesso, alvenaria e deixar o seu ambiente mais clean, mais limpo e mais aberto. Isso, inclusive, trará uma sensação de amplitude na sua casa ou apartamento, e ela vai parecer maior do que realmente é só com esse ajuste. Em sexto lugar, cuidado com as áreas externas. Prepare um jardim bonito, uma área de lazer com bancos, vegetações, árvores, um deck se estiver dentro do seu orçamento, algumas pedras bonitas, um espaço gourmet se você gostar disso. E você pode fazer isso aos poucos, a não ser que a casa for só para você e você realmente odeie ficar do lado externo, então realmente não faz sentido para você. Mas do ponto de vista imobiliário, valorizará muito o seu imóvel, e se você tiver filhos, eles com certeza vão gostar de espaço livre para brincar. Então avalie o que faz sentido para você. Se você realmente não quer cuidar de um jardim, você pode então optar por deixar pedras nesse local, as britas ou uma pedra um pouco mais decorativa, e talvez usar essa área, criar uma área como um depósito, fechadinho, organizado, para você guardar os itens que não são usados com tanta frequência. Ou então, se você tiver bastante espaço no seu terreno, você pode avaliar a possibilidade de criar uma segunda casa e alugar esse espaço para ter uma renda extra. Em sétimo lugar, cuidado com as infiltrações e os vazamentos. A infiltração ou vazamento da água dentro do seu imóvel é um dos piores problemas para ter. Então é importante, já na construção ou no momento da reforma, rever esses pontos e ajustar algo que possa vir a dar problema no futuro. Pode parecer um gasto desnecessário, mas não é, porque depois que o problema surgir, você pode ter certeza que será muito difícil resolver, custará muito mais caro. Então preste atenção em calhas, os pontos que a água da chuva poderá respingar na casa, principalmente em casas de madeira, mas também podem acontecer problemas em casas de alvenaria, tá bom? Muito cuidado em casas muito próximas de muros ou da divisa do terreno, principalmente se ficar um espacinho entre o muro e a parede desse vizinho com a sua casa, pois esse espacinho entrará água e em períodos de chuva vai demorar muito para secar, o que poderá começar a infiltrar água nesse local. Preste atenção nas caixas d'água, principalmente se elas estão sobre o telhado ou a laje da sua casa. Preste atenção no seu terreno. Se você fechou todos os fundos da sua casa com um piso, essa água pode acumular e começar a infiltrar pelas paredes da sua casa. Cuidado com os encanamentos de infraestrutura que você usou. Procure sempre marcas de qualidade para não quebrarem com a pressão da água. Passe impermeabilizante de forma correta nas paredes, com pelo menos 30 centímetros de altura nas paredes internas que fazem divisa com o exterior, e passe na parede completa se ela faz divisa com outra casa ou com muros, pois você não sabe o que pode acontecer no terreno do seu vizinho. Passe impermeabilizante também uns 30 ou 50 centímetros nos pisos que estão em contato com as paredes externas. Então, em todo o perímetro interno da sua casa, para garantir que a água das chuvas não consiga entrar. Se for uma casa térrea em uma região muito úmida, em áreas de mangue, por exemplo, escolha um material impermeabilizante para aplicar em toda a sua área de piso. Em lajes sem telhado ou em platibandas também é muito importante ter um material impermeabilizante e fazer testes com água antes de você entrar nessa casa para morar ou de colocar para alugar. Além disso, nas paredes onde estão os chuveiros e pontos hidráulicos, se eles fizerem ligação com outro cômodo da casa, será importante e necessário você incluir um impermeabilizante ali também. A água se espalha muito rápido e atinge uma grande área. Então, quando você perceber o problema dentro da sua casa, provavelmente o problema estará gigante. E descobrir aonde que foi o ponto inicial que começou a dar esse problema pode resultar em meses de obras e reparos, além dos gastos desnecessários. Além disso, a infiltração por dentro das suas paredes poderá estragar toda a estrutura da sua casa. Em algumas situações, isso se torna um problema tão grave que se torna necessário sair da casa até resolver o problema, pois a estrutura pode começar a colapsar. Além disso, você pode perder muitos móveis e itens de valor sentimental por causa das infiltrações, então muito cuidado com isso. Em oitavo lugar, cuidado com as infestações de pragas, como cupins, insetos, ratos. Elas podem desvalorizar muito a sua casa e causar muitas
e causar muitas preocupações quanto à saúde e segurança de todos os moradores e visitas que estarão na sua casa. Por exemplo, ter uma infestação de pragas, principalmente insetos, traz a sensação de ter um ambiente sujo, mesmo que ele não seja sujo. Então, resolva as infestações assim que surgirem e tenha atitudes de prevenção para que não se tornem um problema em nenhum momento. Caso você não tenha como resolver, pois é um problema da sua rua ou do seu bairro, por exemplo, adote medidas para evitar que esses insetos ou roedores consigam entrar na sua casa, como a instalação de telas de proteção em janelas e portas, vede qualquer fresta que possa ter nas portas e cuide dos ralos, escolha modelos com proteção contra insetos. Instale o sifão nas pias, ele impede a passagem de baratas e do mau cheiro. Instale corretamente a caixa de gordura em sua casa e faça limpezas periódicas. Nono lugar, cuidado com as manutenções da sua casa. O descuido pode desgastar a estrutura e os acabamentos da sua casa, dando uma aparência de velha ou suja. Isso desvaloriza muito a sua casa. Tenha o cuidado e não deixe que as condições climáticas estraguem a sua casa por falta de cuidados. E em 10º lugar, deixe sua casa sempre regularizada nos órgãos públicos, principalmente com a estrutura da casa regular, atualizada e com todas as licenças emitidas, para você não ter nenhum problema com a sua cidade. Você pode até mesmo perder o imóvel se você não tiver a documentação correta e também não conseguirá vender ou alugar de uma forma legal. Além disso, o imóvel sem regularização poderá ficar inelegível em casos de herança ou doação. Um dos principais problemas é a falta de documentação dos imóveis. Então, corra atrás disso e resolva o quanto antes. E se a casa não estiver no seu nome ou se você não tiver mais esses documentos legais e morar nessa casa por mais de 5 anos, sem ter tido mudanças de endereço, você consegue regularizar o imóvel e passar ele para o seu nome, por meio do uso capião, que é um instrumento jurídico previsto nas leis brasileiras que permite a aquisição da propriedade do imóvel por meio da posse prolongada e ininterrupta. Atendendo a certos requisitos legais, você vai precisar, então, comprovar isso e separar algumas documentações. Mas é uma forma de você ter o seu imóvel regularizado e no seu nome. Então, procure um advogado que consiga te orientar sobre o seu caso e te auxiliar nesse processo. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like aqui nesse vídeo e compartilhe com seus amigos que também podem usar essas dicas. Aproveite e se inscreva no canal para não perder as próximas dicas. Muito obrigada por estar aqui, beijos e até o próximo vídeo. Essa água é fácil impermeabilizante, fácil impermeabilizante em carro. Muito cuidado.